Ela errou o número. Ele respondeu. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Capítulo 1. A conversa que não era para acontecer. Pedro tinha passado o dia inteiro ajustando uma apresentação que o cliente ia reprovar de qualquer forma. Ele sabia disso desde a segunda reunião, 3 semanas atrás, quando o cliente disse que queria algo diferente. Mas não soube explicar diferente de quê. Nesse tipo de projeto diferente, era um buraco sem fundo. Você jogava opções ali e elas sumiam sem feedback. A cada rodada, o cliente ficava mais convicto que sabia o que não queria, mas nunca sabia dizer o que queria. Eram 7 da noite quando ele fechou o computador. Não porque tinha terminado, mas porque tinha chegado num ponto em que continuar seria piorar. Aqueceu uma marmita que estava na geladeira desde terça-feira. Comeu em pé, na cozinha, olhando para o vazio do apartamento. Era um flat de um quarto que ele tinha alugado com a ideia de que seria provisório, 6 meses, um ano no máximo, enquanto decidia o que fazer após o término. 3 anos depois, ainda estava no provisório. A caixa de mudança no canto do quarto tinha sido desfeita, mas havia uma marca no chão onde ela ficou por bastante tempo e nunca foi limpado direito. Depois da janta, tentou ver uma série. Ficou 20 minutos sem prestar atenção em nada e desligou. Deitou às 22 horas. Ficou olhando para o teto. O teto não tinha nada de interessante, mas era o único lugar do apartamento que não lembrava nenhuma decisão que ele tinha tomado. Os móveis, ele tinha escolhido. A cor da parede, ele tinha aprovado. O teto estava lá antes dele ir e que continuaria lá depois que ele saísse. Às 23h38, ainda estava acordado. Pegou o celular, abriu e fechou 3 aplicativos sem motivo algum, deixou o brilho no mínimo e ficou com ele em cima do peito. Olhou para o teto de novo. Foi aí que o celular vibrou. Do outro lado da cidade, Marina também estava acordada. Ela tinha saído do trabalho com a raiva acumulada de 3 horas. A reunião pedagógica tinha começado às 16h30 com uma pauta de 40 minutos, mas se arrastou até às 18 horas por causa da professora Soraya. Soraya tinha a habilidade específica de transformar qualquer assunto em argumento sobre o que ela queria de fato discutir, que naquela tarde era a distribuição das turmas para o ano seguinte. Marina ficou quieta durante boa parte da reunião. Era o que fazia quando estava com raiva e sabia que falar iria piorar. Mas ficou mandando mensagem para Camila por baixo da mesa, o tipo de mensagem que você manda quando precisa colocar a raiva em algum lugar antes que ela vaze pelo canal errado. Saiu da escola às 18h10, ainda com a cabeça na reunião. Tentou desligar no caminho, ouviu música no ônibus, parou na padaria, aqueceu a janta. Não funcionou. A raiva do tipo que a Soraya provocava não era a raiva que passa com distração. Era a raiva que fica circulando em segundo plano, aparecendo entre uma coisa e outra, lembrando sempre que ainda estava lá. Às 21 horas tentou ler. Ficou 2 páginas sem absorver nada e fechou o livro. Às 22, ligou a TV, estava passando uma série, na metade do capítulo. Assistiu ao resto do episódio pensando na distribuição das turmas. Às 23h30, estava deitada no escuro, a raiva finalmente começando a ceder, mas não porque tinha ido embora, e sim porque estava cansada demais para sustentá-la. Foi aí que pegou o celular. Abriu uma conversa nova para mandar o desabafo que tinha segurado desde a saída da escola. Digitou o número da Camila de memória, 8 dígitos que ela sabia de cor há 6 anos, e mandou sem reler. O que ela não percebeu por estar cansada e com raiva é que um dos números ela digitou trocado. Com isso, ela mandou mensagem para o número errado. 2 minutos depois, abriu o celular para ver se a Camila tinha respondido e percebeu. Não era a conversa com a Camila, era um número que ela não reconheceu de imediato. Começava igual, mas terminava diferente. Ela tinha digitado com pressa e mandado para o número errado. Ficou olhando para a mensagem enviada por uns 10 segundos. O mais sensato era ignorar. A mensagem não tinha nada de comprometedor. Era só uma pergunta retórica que fazia mais sentido no contexto do que fora dele. Quem recebesse ia perceber o erro e ignorar. Mas havia uma parte dela que não estava no modo sensato naquela noite. Era a parte que ficava irritada com reuniões de 3 horas, com professores que monopolizavam as pautas e com salas que não eram as que ela queria. Pedro estava deitado no escuro, com o celular em cima do peito. Não era insônia de verdade. Era aquele estado intermediário em que o corpo está cansado, mas a cabeça não recebeu o aviso.
Ele ficava assim com frequência desde que o apartamento tinha passado a ser de um só. Não por tristeza exatamente, mas por excesso de silêncio. A cabeça preenche o silêncio com qualquer coisa que encontra, e nem sempre o que encontra é bom. Era quarta-feira, 23 horas e 41 minutos. O celular vibrou. Número desconhecido. Ele abriu sem pensar muito e leu a mensagem. Você também ficou sem saber o que dizer? Pedro olhou para a mensagem, leu de novo. Era o tipo de frase que não tem como entender sem saber o contexto. Podia ser o começo de uma briga, podia ser o fim de uma conversa, podia ser o meio de alguma coisa que ele não sabia o início. O mais sensato era não responder. Era tarde, era um número desconhecido, era uma pergunta que claramente tinha sido enviada para o número errado. Mas havia algo naquela frase, a palavra também, como se ela já soubesse que estava sem saber o que dizer. Como se tivesse perguntado sobre ele especificamente, não sobre qualquer pessoa que tivesse recebido a mensagem. Eu acho que você mandou para a pessoa errada. Demorou menos de um minuto e ela respondeu: Provavelmente. Mas já que você respondeu, posso continuar mesmo assim? Pedro ficou com o polegar sobre o teclado. A resposta certa era não. A resposta honesta era essa mesma. Mas havia algo no provavelmente. Não era certamente, não era com certeza. Era uma porta deixada meio aberta por alguém que sabia que estava deixando. Então ele respondeu: Pode. A conversa começou com cuidado, do jeito que começa quando duas pessoas não sabem o quanto a outra tolera de honestidade. Ela falou: Você costuma responder as mensagens de desconhecidos? Ele respondeu: Não muito. Então ela perguntou: Então por que respondeu essa? Pedro pensou. Podia dizer que era curiosidade, podia dizer que estava entediado, podia dizer qualquer coisa que fosse verdade pela metade, mas respondeu: Porque a pergunta era boa. Ela então perguntou: Qual pergunta? A que eu mandei era sobre outra pessoa. Ele então respondeu: Eu sei, mas serve para mim também. Houve um silêncio de quase 2 minutos. Pedro imaginou ela do outro lado, relendo o que tinha escrito, tentando decidir se era flerte ou filosofia. Ela então falou: Você costuma confiar em desconhecidos? Ele então respondeu: Não muito. Então ela disse: Então já comecei mal. Ele então falou: Ou bem demais. Houve mais um silêncio, desta vez mais curto. E então ela disse: Isso foi papo ou foi de verdade? Ele respondeu: Ainda não sei, mas não foi papo. Ficaram conversando até 1h20. Pedro não tinha dormido ainda, mas o silêncio do apartamento tinha mudado de qualidade. Não estava mais preenchendo com barulho próprio. Estava só lá, quieto, enquanto a conversa acontecia em cima dele. Ela tinha contado que estava acordada por causa de uma discussão de trabalho que tinha saído do controle. Não entrou em detalhes, disse que era o tipo de coisa que parecia enorme na hora e que sabia que ia parecer pequena pela manhã, mas de madrugada vivia no tamanho errado. Pedro entendeu isso sem precisar de explicação e então falou: Eu fico assim com projetos. A noite muda a escala das coisas. Ela então respondeu: Aumenta ou diminui? Ele respondeu: Depende. Problema de trabalho, ela aumenta. Problema de gente, diminui. Então ela disse: Por que o problema de gente diminui? Pedro respondeu: Porque de noite fica mais difícil manter a raiva. A raiva precisa de energia. Houve então uma pausa e ela disse: Você é dessas pessoas que ficam calmas quando deveriam ficar bravas? Ele respondeu: Eu sou dessas pessoas que guardam e fingem que esqueceram. Ela disse: Isso é o pior. Ele falou: Eu sei. Ela mandou um áudio depois disso, 1 segundo e meio, somente uma risada pequena, involuntária, do tipo que escapa quando a pessoa não está se monitorando. Pedro ouviu 3 vezes, não disse nada sobre isso, mas guardou o áudio. Antes de dormir, já eram quase 2 horas da madrugada, ela mandou: A gente deveria parar antes que fique difícil. Pedro ficou olhando para essa frase por um tempo. Era aviso, era teste, era um convite disfarçado, ele não sabia. Talvez fossem as 3 coisas ao mesmo tempo. Guardou o celular sem responder. De manhã, antes de se levantar, pegou o celular e digitou. Já ficou. Mandou. Pôs o celular na mesa, foi fazer o café.
Quando voltou, tinha uma resposta. Eu também acho. O capítulo 1 termina com dois estranhos que decidiram separadamente e ao mesmo tempo não parar.